Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, pessoal. Vamos analisar aqui os palpites de amanhã, domingão, esse domingo 16 de fevereiro. Vamos ter aí 5 jogos bem analisados para vocês. Começando aí direto ao ponto com o grande jogo do domingo, grande clássico amanhã, né? 10ª rodada aí do Campeonato Paulista, às 6h30 da noite, 16h30, né? No Campeonato Paulista, Palmeiras e São Paulo. Odds aí para o Palmeiras em média de 1,70, 1,72 e odds aí para o São Paulo em média, odds para o Palmeiras em média de 1,70 e odds para o São Paulo em média de 5,00, né? Um jogo aí bastante equilibrado. O momento do Palmeiras é melhor, apesar de não estar muito bem classificado, né? Nos confrontos gerais, vamos ver aí na classificação geral, o Palmeiras é quinto com 16 pontos e o São Paulo é sexto com 15 pontos. Isso na classificação geral. Na classificação dos grupos, né? O São Paulo está no grupo C aí, primeiro colocado, vem de um empate aí contra um time bem fraco dentro de casa aí, né? Pressionando seu técnico, tem risco de ser demitido nesse jogo de amanhã, né? Contra um time bem fraco. O São Paulo empatou em 3-3, estava até perdendo, mas o São Paulo é primeiro colocado no seu grupo com 15 pontos e o segundo tem 12 pontos, tem 3 pontos na frente do segundo colocado. E o Palmeiras aí no grupo D é terceiro colocado, né? Bem abaixo aí do que se espera do Palmeiras, ganhando seus jogos, mas está em terceiro colocado nesse momento, fora da zona de classificação. O Palmeiras precisa da vitória, joga em casa. Acho que até por isso que as casas de aposta colocam aí o favoritismo para o Palmeiras, que é um mandante muito forte, né? Eu acredito aí que o Palmeiras possa até vencer, é um mandante muito forte, precisa da vitória para entrar aí entre os dois primeiros, para poder disputar aí os mata-matas, né? Disputar aí as semifinais, no caso, do Campeonato Paulista, que por enquanto ele está em terceiro, está ficando fora. Então o Palmeiras precisa da vitória. O São Paulo, eu acho que o São Paulo ainda não está classificado, né? Mas está em primeiro colocado. O Palmeiras é muito forte dentro de casa. O time do Palmeiras está sofrendo, está aí, é um time muito forte dentro de casa, né? É um time aí que tem seu favoritismo jogando dentro de casa, está no momento melhor de que o São Paulo. O Palmeiras vive um momento aí um pouco melhor do que o São Paulo. O São Paulo está mais bem classificado, né? Está mais bem classificado. Mas o São Paulo vem de um tropeço no último jogo e o Palmeiras vem de uma vitória, né? O Palmeiras ganhou de 3-0 aí do Inter de Limeira e o São Paulo empatou em 3-3 com o Velo Clube, né? E estava até perdendo, empatou no final. E o Palmeiras ganhou com autoridade aí do Inter de Limeira. Então é o seguinte, o São Paulo o São Paulo no seu grupo está mais bem, está em primeiro colocado. O São Paulo está mais bem, está numa posição melhor, né, de que o Palmeiras. Comparado com o Palmeiras, é primeiro do seu grupo o São Paulo, porém o Palmeiras é terceiro colocado do seu grupo, mas no último jogo vem de uma vitória e o São Paulo vem de um empate aí bem amargo contra um time fraco aí, considerado bem fraco. Nos últimos jogos do Palmeiras, jogos movimentados, né? Ganhou de 3-0 o último jogo. Nos últimos jogos do São Paulo também movimentados, mas o São Paulo empatou, né? Que apesar do São Paulo estar em primeiro colocado, a pressão em cima do técnico aí está gigantesca. Dizem até que se perder para o Palmeiras será demitido. Então, apesar do São Paulo estar numa classificação boa no seu grupo, está pressionado por esse empate aí, né? No jogo passado. Já o Palmeiras, que está em terceiro, mas vem de uma vitória, vem com moral, vem se recuperando no campeonato, e aí vamos dizer assim que está mais tranquilo um pouco. Nos confrontos diretos temos um 2-1, 0-0, 1-1, 1-0 e um 5-0, um 5-0 histórico aí, e o Palmeiras contra o São Paulo. O Palmeiras tem 2 vitórias contra o São Paulo tem 1 vitória e 2 empates. Então, nos confrontos diretos, o Palmeiras realmente está em vantagem, né? O Palmeiras aí está com 2 vitórias, né? O São Paulo com apenas 1 e 2 empates. Para esse jogo, a gente vai, na maioria dos confrontos, saiu 2 gols para frente. Para esse jogo, nos últimos 5 jogos, 3 saiu 2 gols para frente. Para esse jogo, vamos de mais de 1,5.
E primeira opção e segunda opção, ambas marcas sim, né? Acredito que o Palmeiras precisa da vitória, possa ser que ganhe, mas o São Paulo, mesmo no momento aí de turbulência, o São Paulo é um time que é chato, né? É um time que sempre costuma dar trabalho ao Palmeiras, o São Paulo sempre costuma dar trabalho ao Palmeiras, então é um time chato o São Paulo. Eu acredito aí não mais de 1,5 e vou pegar a segunda opção, ambas marcas sim. Acredito aí Palmeiras como favorito dentro de casa, mas acredito que os dois também possam fazer gols aí, né? São Paulo também tem um ataque forte, como o Palmeiras, e nesse momento de pressão, eu acredito que o Palmeiras pode ganhar, mas vai ser um jogo equilibrado, um jogo complicado. Então, mais de 1,5 e ambas marcas sim aí em torno de 1,90 para Palmeiras e São Paulo. Seguindo aqui ainda no Campeonato Paulista, no Brasil, Santos e Água Santa, né? Média de 1,29 para o Santos para vencer, né? Tem seu favoritismo. O Santos, que está em terceiro colocado no seu grupo, parecido com o Palmeiras, também não está entre os dois primeiros para disputar aí o mata-mata do Paulista. O Água Santa é apenas quarto colocado do seu grupo com 6 pontos, né? O segundo tem 12, com certeza aí o Água Santa não consegue mais se classificar para a segunda fase aí do Campeonato Paulista, fase de semifinais. Então, para esse jogo não tem muito o que inventar, né? O Santos vem de alguns tropeços aí, de empates, não vem também convencendo, vem de uma derrota contra o Corinthians, né? Nos últimos confrontos individuais do Santos movimentados, também do Água Santa na maioria também movimentados, e nos confrontos diretos temos 1-0, 0-0, 3-2 e outro 1-0. Na maioria dos jogos saiu poucos gols, um gol no máximo, né? Só em um aí que saiu 3-2. O Santos tem 3 vitórias. O Santos tem 3 vitórias contra o Água Santa e um empate. Então o Água Santa não ganha do Santos, pelo menos nos últimos 4 jogos aí não tem vitória do Água Santa contra o Santos. Para esse jogo vamos de Santos para vencer, né? O Santos tem oscilado, perdeu para o Corinthians, tem empatado ali, empatado aqui, mas dentro de casa é um mandante forte, é melhor do que o Água Santa, então precisa se recuperar, precisa da vitória. Então Santos para vencer como primeira opção, e segunda opção, ou mais de 2,5, mais arriscada, 3 gols para frente. Agora vamos para a Premier League, Liverpool e Wolverhampton. Para esse jogo, as casas de aposta favoritismo por Liverpool em 1,18. O Liverpool, que é o líder do campeonato inglês com 57 pontos. O Arsenal é o segundo colocado com 51, que está jogando nesse momento e está empatando, né? Tá aí na tela 0-0 aí, Arsenal e Leicester. O Arsenal, que precisa da vitória, vai encostar no Liverpool. Então o Liverpool com 57 pontos é o líder, joga contra o Wolverhampton, que é o Wolverhampton é o 17º colocado aí com 19 pontos, né? Com o 17º colocado com 19 pontos, o Liverpool primeiro com 57. Confrontos individuais do Liverpool movimentado, do Wolverhampton também, a maioria deles movimentado. Nos confrontos diretos temos um 2-1, um 2-0, um 3-1, um 2-0 e um 3-0. 2 gols para frente muito forte nesse confronto. O Liverpool tem 1, 2, 3, 4, 5. Não, 4. O Liverpool nos últimos 5 jogos venceu 4. O Wolverhampton tem apenas uma vitória contra o Liverpool em 2023. Nos outros 4 jogos dos 5, o Liverpool venceu os 4. Então, para esse jogo, pelo momento do Liverpool, por estar jogando em casa, vamos de Liverpool para vencer como primeira opção, né? E segunda opção, o mais de 3, 4 gols para frente aí, um pouco mais arriscado. Nosso outro jogo ainda na Premier League, clássico amanhã, 1h30 da tarde, 13h30, Tottenham e Manchester United, odds equilibradas para os dois times. Esse clássico amanhã na Premier League. O Manchester United terceiro colocado com 29 pontos e o Tottenham 14º colocado com 27 pontos. Colocações aí que não, sim, colocações aí que não é o lugar nem de Manchester United nem de Tottenham. 2 times grandes da Inglaterra em 13º e 14º colocado. Tenho certeza que não é a classificação que eles queriam estar, né? Nos jogos individuais do Tottenham, jogos movimentados. Nos jogos individuais do Manchester United, a mesma coisa também, bem movimentados. E nos confrontos diretos temos um 4-3, um 3-0, um 2-2, um 2-0 e outro 2-2. Confrontos movimentados, é um clássico movimentado. Para esse jogo
sem ter muito o que inventar. Primeira opção, palpite de segurança, o mais de 1,5. E segunda opção, o ambas marcam sim, que nos últimos 5 confrontos diretos se confirmou em 3. 3 ambas marcam sim nos últimos 5, então jogo equilibrado, os dois precisando melhorar na tabela, os dois têm ataques fortes e então vamos de mais de 1,5, primeira opção, e segunda opção, o ambas marcam sim. O último jogo do dia, outro clássico no campeonato alemão, Juventus e Inter de Milão, grandíssimo jogo amanhã às 4h45 da tarde. Odds equilibrados para os dois times nesse clássico. A Inter, que é a segunda colocada com 54 pontos, está a 1 ponto do Napoli, né, que tem 55, e a Juventus, quinta colocada com 43 pontos. A Juventus, a Inter é a vice-líder, né, segunda colocada, e a Juventus é a sexta colocada e joga em casa, né? A quinta colocada a Juventus e joga em casa. Nos últimos confrontos individuais aí da Juventus, 2 gols para frente, 2 a 3 gols para frente. Nos confrontos individuais da Inter de Milão também, 2, 3 gols para frente. Nos confrontos diretos entre Inter e Juventus, 4-4, 1-0, 1-1, outro 1-0 e outro 1-1. Só teve um jogo aí de 4-4, que foi um jogo aí excepcional no ano passado, de Juventus, de Inter e Juventus, né? O jogo aí na 9ª rodada, no ano passado, no dia 27 de outubro, né? Foi 4-4, foi um jogaço aí de Inter e Juventus na 9ª rodada, que vão se enfrentar agora amanhã, né? Então só teve esse jogo de muitos gols. Os outros jogos foi 2-1-0 e 2-1-1. Então, no máximo 2 gols para frente, né? Foi um jogo, os outros jogos é bem abaixo a quantidade de gols. Só teve esse 4-4, mas para esse jogo, na maioria dos jogos saiu 2 gols para frente, 4-4, 1-1 e 1-1, né? Só 2 que saiu 1-0. Então, como na maioria saiu 2, 3 gols para frente, vamos de mais de 1,5 novamente, primeira opção, e segunda opção novamente o ambas marcam sim. Acredito que nesse clássico aí os dois times têm chance de marcar, né? E tem muito a ser disputado, segundo colocado contra quinto. O ambas marcam sim, que se confirmou nos últimos 5 jogos, se confirmou em 3 nesse clássico de Juventus e Inter de Milão. A Inter de Milão joga em casa, precisa da vitória para encostar no Napoli ou até passar com a derrota do Napoli. A Juventus, em quinto colocado, também precisa da vitória aí para encostar nos primeiros colocados e entrar na zona de classificação da Liga dos Campeões, né? Então é jogo importante para os dois, é um clássico, mais de 1,5 e ambas marcam sim, né? Esses foram nossos jogos aí do nosso domingão. Fiquem com o nosso bilhete pronto e até a próxima.